Então, pessoal, vamos agora a uma aula fantástica que eu gosto muito, faz sempre muito sucesso, que é discos. Vamos falar de armazenamento no Windows, né? No Windows Server principalmente, claro. Então, tem aqui um servidor, né? Meu servidor auxiliar. Tá? Eu instalei aqui, fui ali na loja, comprei 4 discos novos. Então eu vou entrar no principal, né? Primeiro vou fazer o básico, né? Que é sempre a parte padrão, que é o que todo mundo deve conhecer, senão eu vou mostrar algumas coisas aqui. Novidades, espero que não sejam tão novidades assim para vocês, senão ótimo, que vocês vão aproveitar muito essa aula, tem muita coisa legal. Então a interface principal, né, para a gente trabalhar com disco, né, além da linha de comando, né, que não vou fazer nesse momento, é a parte do gerenciamento de disco. Eu venho aqui com o meu direito aqui em cima da minha janelinha, e vem aqui em gerenciamento de discos. Vou abrir aqui o meu gerenciador de disco. Vou deixar ele bem grandão, porque eu coloquei muita coisa aqui. Vou diminuir aqui um pouquinho para a gente ter tudo aqui em mãos. Beleza? Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Agora eu acho que ficou legal. Podem notar aqui, né, no meu gerenciamento de disco, eu tenho meu disco principal do computador, né, que tem a parte do boot, né, o meu sistema operacional, e eu coloquei aqui 4 novos discos, né, instalei 4 novos discos, 2 discos de 30 GB e um de 40 e um de 50. Fiz uma bastante coisa bem diferenciada. Então, notem aqui que primeiro eles estão offline, porque eu acabei de colocar esses discos agora, né? Então eles estão offline. Primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar online. Notem que, olha só, deixa eu botar online primeiro, depois eu vou mostrar um outro coisa. Eu vou botar online aqui, direito sobre disco, né? E boto online. A mesma coisa eu vou fazer nos outros. Vou botar todos online. Bacana. Agora eles estão online, mas eles não estão inicializados, ó. Estão online, mas não estão inicializados. Vamos fazer a mesma coisa, né? Vou inicializá-lo. Olha só, vou mostrar aqui, daqui eu já consigo ver o que eu queria mostrar logo no início. Quando eu clico com o botão direito em cima desse quadradinho aqui, onde tem as informações do disco, tamanho, inicialização, eu tenho aqui umas informações umas ações que eu posso resolver, né? Posso inicializar o disco, colocar offline, tem as propriedades e ajuda. Quando eu clico aqui nessa parte preta aqui que é churada, né? O que eu tenho de informação é diferente, ó, é a parte de formatação, configuração. Então o menu que você encontra aqui é diferente do menu que você encontra aqui, em todos os sentidos. Tem coisas que são repetidas, mas a maioria existem particularidades, né, peculiaridades específicas para cada setor do gerenciador. Então vou inicializar todos esses discos, né, porque ele vai pedir para todo mundo. Aí a primeira pergunta, né, MBR ou GAI, né, ou GAI. Todo disco até 2 TB, né, a Microsoft, todo mundo que trabalha, né, diz assim, olha só, a maioria dos softwares das aplicações foi desenvolvida inicialmente para MBR. Né? Então, por compatibilidade, para você não ter medo de ter nenhum problema futuro, você usa MBR sempre até 2 TB. Quando é que eu uso o Guide? Você vai ser obrigado a usar o GPT, né, o Guide, quando você vai precisar, né, fazer volumes maiores de 2 TB. Eu vou criar um Drive E com 4 TB. Eu tenho um disco aqui de 4 TB, eu preciso que ele seja inteiro um Drive E. Aí eu faço o GPT, porque aí o GPT você vai poder fazer uma unidade de 4 TB. Então, isso é a grande vantagem. Se não tem, é só 2 TB que eu tenho, menor, então continuo com o MBR. A gente já explicou que é MBR, GPT lá na teoria. Vou dar só um OK aqui e vou inicializar todo mundo. Pum! Todos inicializados automaticamente. Notem que eles já estão configurados para disco básico. Disco básico é aquele que tem partição, certo?
Então vamos fazer uma brincadeirinha aqui. Vamos ensinar vocês a particionar. Ah, professor, eu sei particionar disco. Então vamos ver realmente como é que a gente faz esse particionamento. Bacana? Vamos lá. Direito. Novo volume simples. Né? Partição primária. Avanço. Dou um tamanho. Eu vou tirar um númerozinho aqui para a gente poder fazer várias partições no disco. Então vou pegar sempre 10%, né? Uma parte do sistema, 1% tá? Avança. Aí eu tenho aqui a primeira desafio para vocês. Tá? Não tem que aqui eu tenho duas opções. Eu tenho a opção de três opções. Atribuir uma letra, que é o padrão que todo mundo faz aqui. O máximo que o pessoal faz é escolher uma letra e dar avançar. E tem uma outra coisa que eu gostaria de falar, que é montar na seguinte pasta NTFS vazia. Isso aí é uma coisa, não só é interessante, é útil, como também é batata de cair em prova. É uma coisa que muito pouca gente, por incrível que pareça, conhece. Todo mundo formata disco, quem conserta, quem faz manutenção, e nunca viu isso aqui. Isso aqui faz o seguinte, vou dar um exemplo interessante. Eu tenho um disco, meu computador com um disco C que está ficando cheio. Aí eu compro um novo disco, coloco na máquina. Se eu for formatar esse disco, ele vai ser uma letra D ou letra E, né, dependendo do DVD. Ele vai ser lá, como está aí, uma letra E. Bacana. Só que eu tenho um programa que ele só consegue funcionar, ele só roda no C. Não adianta eu ter um D, um E, um F, porque ele não funciona naquele lugar. Só funciona assim. Pô, mas o meu C está pequeno. Então, o que eu vou ter que fazer? Fazer backup, fazer uma transferência para um disco maior? Não, tem várias opções. Uma delas é essa aqui que eu vou mostrar agora para você. Eu tenho um outro disco, né? Aqui, como eu estou aqui com um novo disco que eu comprei. Só que em vez de eu criar uma nova letra, uma nova partição com uma letra, eu vou criar uma partição que na verdade vai ser linkada, né, conectada, né, a uma pasta mesmo, uma pastinha dentro do meu C. E que pasta é essa? Eu vou dizer que eu vou colocar na pasta, né, que vai ser utilizada por aquele software que só pode ser instalado no C. Vou fazer isso na prática que a gente vai ver como funciona, que é interessante. Vou procurar aqui, dentro do meu C, já viu que ele já veio direto no meu C. Aí tem aqui as pastas padrões. Tá? Agora, muito cuidado. Se você for usar uma pasta que já existe, ele vai apagar o que tem nessa pasta. Então, se o programa já está instalado, primeiro você faz o seguinte, faz um backup dessa pasta, né, uma cópia dela total. Né? Depois, ou transfere ou renomeia, melhor assim, renomeia a pasta. Cria uma pasta com o nome original. Vamos botar aqui que eu vou criar uma pasta nova. Vamos dizer que o nome daqui é bases. Né? O nome da pasta? Base. Base de dados, né? Base DB. Eu vou criar aqui essa pasta no C. Ok, ele vai criar. Então eu vou criar essa pasta, esse link para a pasta. E agora eu vou depois transferir o que era dessa pasta original de volta para a pasta DB. E eu vou ver que eu vou utilizar aqui o espaço que está no outro disco. Vamos avançar aqui para mostrar isso aqui. Tá vendo? Ele vai criar uma partição que na verdade vai ser representada por esse caminho de pasta. Vou avançar. Não vou falar nada sobre isso aqui agora, vou falar na próxima vez. E vou mandar ele formatar bonitinho, avançar, concluir. O padrão que todo mundo faz. Então ele vai para aqui, vai fazer uma pastinha, tá aqui. Ele vai criar uma pasta com 3 GB. Né? Está criando. Bom, está formatando. Pronto, tá aí. Fez aqui, acabou de fazer, partição primária. E como é que isso acontece? O que acontece? Tá vendo? Ele não aparece aqui, né? Aparece aqui um novo volume, mas não dá nome, não dá nada. Tá? Esse camarada, olha como é que vai. Vamos abrir aqui o gerenciador de arquivos e vamos mostrar para vocês como isso ficou na prática. Aqui pensando um pouquinho, abrindo o meu computador. Pá. Aqui, você viu que eu não criei um novo disco, eu não tenho um drive E. Eu continuo com o meu drive C. E dentro do meu drive C, né, eu criei uma pasta, tá aqui, ó, DB. Se eu entrar nessa pasta aqui, vocês vão notar, né, clique a menos, que o endereço dela para a aplicação é o C base DB.
Então, para uma aplicação qualquer, ele está colocando os dados no C. Só que a gente sabe que essa pasta, na verdade, ela é um link para um volume diferente, lá num outro disco, né, que tem um tamanho até grande, já tem um tamanho de 3 GB, tá vendo? Que é o tamanho que claro que você não é 3 GB é pouquinho, é porque eu estou fazendo um exemplo. Aí você bota lá o 20, 40, 100, não, que você precisa mais para essa base de dados. 1000, até um disco inteiro se você precisar. O importante é que para o usuário, né, para a aplicação, é o mesmo, é como se eu só estivesse usando o C. Até porque você vai ver aqui, né? Eu só tenho o disco C. Né? O resto é o DVD, um disquete aqui que eu tenho preparado, mas o disco mesmo eu só tenho o C. Então, para qualquer situação. E na verdade, aqui ó, eu estou utilizando uma parte do meu volume no disco 1, meus 30 GB. Beleza? Isso aí cai bastante em prova. Vamos criar uma nova partição aqui. Novo volume simples. Avanço. Mesma coisa, eu vou tirar um pedacinho aqui do meu tamanho para a gente poder fazer várias partições. Avanço. Aqui nós já discutimos, né? Agora vamos discutir por aqui. Essa quadrinha aqui que todo mundo... Primeira opção que nós temos aqui é o sistema de arquivos. A gente já conversou sobre isso lá na teoria. Então eu posso, como eu peguei uma partição bem pequenininha, né, de 3 GB, eu posso usar, ele é menor que 4, então eu posso usar FAT. Posso usar FAT 32. Posso usar o próprio NTFS e posso usar o RFS. Né, qualquer uma dessas opções. Né, notando que o RFS é o mais novo formato. Tá? Bacana, isso aí todo mundo já vai, padrão. Agora vamos fazer uma outra coisa. Tamanho da unidade de alocação. Unidade de alocação é como é que o Windows, como é que o sistema operacional vai guardar os dados no meu disco. Normalmente o que acontece, né, é que a gente, como é que é? Quando você formata o disco, você cria, né, os setores. Né? Todo mundo já ouviu falar de setor, de pedacinho. Então, o tamanho desses setores é o que você vai definir agora com o tamanho da unidade de alocação, né? Esse pedacinho. Para que isso? Qual é a diferença que vai fazer? A diferença é o seguinte: quando você vai gravar um arquivo, né, no disco, cada unidade de alocação, cada setor só pode ter dados de um único arquivo. Tá? Só daquele arquivo. Então, se eu tiver uma unidade de alocação muito grande, né, e meus arquivos forem pequenos, o que vai acontecer é que eu vou desperdiçar espaço no meu disco, porque eu não vou poder usar. Por exemplo, se eu tenho uma partição, né, uma alocação de 64K, que é o último nível mais alto daqui, e meu arquivo tem 20K. Então, quando eu vou gravar esse arquivo na minha unidade de 64K, eu vou ocupar 20 e os outros 40 eu não vou poder usar, porque ele só posso usar uma alocação. Então, quanto menor for o padrão, mais eu consigo economizar espaço. Por quê? Tudo bem, eu tenho um arquivo de 2K, né, 2000. Se eu colocar com o padrão 512, eu vou utilizar 4 desses, né, 4 unidades de alocação para guardar o arquivo. E provavelmente vou usá-las cheias, não vou desperdiçar, ou se eu for desperdiçar um espaço, vai ser 2, 3, não tem nem 2 bytes, né, não é nem C, nem K. Então eu consigo, né, desperdiçar menos espaço. Então para que a gente usaria? Por que não usa logo tudo 512? Né? Primeiro, o padrão não é 512, é 4K, tá? Que é 4096. Esse é o padrão que é mais ou menos no meio da coisa. Por o seguinte, que a gente não usa sempre 2K. Porque tudo tem prós e contras, né? Nada é de graça. Se você não quer desperdiçar espaço, você usa o menor tamanho de alocação que você precisar. Então você vai aproveitar mais o disco. Mas ele fica lento, né? Porque ele divide muito, fica tudo muito pequenininho. Né? Lembra aquele negócio de você fazer, né, ajeitar o disco, né? Isso aí fica mais ou menos assim, você enche, ele fica muito divididinho, então é muito mais difícil de ler, muito mais difícil de gravar. Aí o contrário é o oposto, é o bacana. O 64K, o 8K, o 16K, eles realmente pode ser que você perca mais espaço.
né? De qual forma você vai gravando arquivos pequenos, mas você fica mais rápido, bem mais rápido, né? Fica bem, tanto a leitura quanto a gravação é mais rápido. Então, professor, o que eu uso? Bem, se você está usando, por exemplo, sistema operacional, sistema operacional tem arquivos pequenos e tem arquivos grandes, então deixa na unidade padrão. Não, eu tenho um disco aqui. Quando é que eu uso, por exemplo, 64K? Eu uso 64K ou 32, o que achar, quando eu tenho, exemplo, arquivos muito grandes. Por exemplo, eu tenho um HD aqui que eu uso para gravar filme, né? Eu uso para gravar multimídia. Multimídia é tudo grande, né? Tanto som quanto imagem. Então, poxa, e você vai agilizar bastante, né, a leitura e gravação desses arquivos usando uma unidade de alocação grande, né, 64K, 32. Tá? Todos os meus HDs que eu trabalho com filme, né, os filminhos que a gente vê no fim de semana e tal, eu trabalho com 64K. Toda vez que eu também tenho a parte de trabalho com as ISOs, né, os sistemas operacionais, a gente também trabalha com 64K, porque realmente agiliza, né, a leitura e gravação das coisas. Realmente é muito interessante. Eu vou manter aqui o padrão, que é o padrão 96, ou o padrão, né, mesma coisa. Mas agora vocês já entenderam como isso funciona. Vou dar o nome do volume, né, disco E, não é isso? Ele vai ser o E. Ih, não teve nada disso que eu falei. Disco E. Agora vamos à segunda grande discussão, né, dessa paginazinha. Executar uma formatação rápida. Eu sempre pergunto, meus alunos, o que você acha que é formatação rápida? Aí tem aquilo que falam por aí, né? Ah, formatação rápida não formata, só limpa o diretório. Ah, na formatação rápida só, né, não grava, né, só entra no estado. Tem várias historinhas por aí, mas qual é a verdade? A verdade é o seguinte: a formatação rápida formata, ela grava o disco todinho. Então por que ela é rápida e a outra não? E a outra é mais lenta? É o seguinte, a formatação rápida, ela escreve, ela formata, né, ela cria as unidades de alocação, então até que você tem aqui unidade de alocação, se eu posso mudar, só que ela não verifica. Ela faz sem verificar, ela sai gravando, se deu certo, deu errado, ela não é com ela. Não é o problema dela, esse é um problema seu, né? Agora, não, eu tenho um disco que eu não tenho certeza se ele é bom, se eu acho que é melhor você fazer uma formatação e verificar se esse disco está bom. Já fazer a verificação dele, né? Então você bota a formatação padrão, né? Desabilita a formatação rápida e ele vai fazer uma formatação padrão. Vai demorar mais tempo? Vai. Porque ele vai verificar o que ele fez. E a rápida vai fazer? Vai fazer também, só não vai verificar. Como aqui é um disco limpo, né? E é um disco virtual, ele não vai ter problema. Então eu não preciso, né, fazer uma formatação lenta aqui. Fazer a formatação rápida e vou formatar o camarada. Está aqui um resumo do que eu vou fazer. Tamanho do volume, locação, concluir. Ele vai formatar o disquinho. Então eu já tenho duas unidades, duas partições no disco. Uma que é uma pasta e a outra que é o disco E. Vamos fazer mais uma aqui. Novo volume simples. Avança. Vou tirar o meu discozinho de novo. Avança, disco F, padrão, né? Vou botar aqui disco F, só para a gente ter uma coisa. Avança, conclui. 3 partições. Disco, né? Que é dados, né? Do disco E, o disco F. Vamos criar mais uma. Bora criar mais uma. Eu vou até onde puder. Ó, tirar meu discozinho, né? Avança, disco G, né? Avança, conclui.